Olá, se você já me acompanha por aqui e tem ouvido, os nossos vídeos sobre as parábolas de Jesus, o que Jesus fala, como que ele fala, a quem ele fala, você já deve estar compreendendo que Jesus sempre tem uma palavra muito inquietante para aquele que ouve, né? E ele provoca em nós reflexões, ele provoca compreensões, ele provoca transformações. E esses últimos textos que nós temos lido até aqui, Jesus tem nos dado uma visão sobre as lógicas que interferem, que fazem com que o reino de Deus seja um lugar para todos. E ele trouxe isso nos últimos versículos que nós temos lido aqui de Mateus 13. Jesus tem falado exatamente da forma como o reino de Deus existe, quem está no reino de Deus, o que acontece com quem está lá. E no último, em específico, nós falamos aí das implicações éticas entre os que são achados no reino de Deus. O que é ser um homem e uma mulher justa e o que é ser filho do diabo, né? Qual é a diferença que nós fizemos aí um caminho, percorremos um caminho até Mateus 25, justamente onde o próprio Jesus, ele traz essa implicação ética através de uma perspectiva escatológica de final dos tempos. Então eu fiz aqui essa junção entre a escatologia, o reino de Deus, quem é o homem bom, o justo e o injusto dentro desse reino. E se você chegou por aqui agora, não tem problema, depois você dá uma olhada lá e você vai entender bem isso. Por quê? Essa compreensão, ela precede o que nós vamos falar hoje, embora não atrapalhe tanto, mas é importante você compreender o que veio antes. Lá em Mateus 13, no versículo 51, Jesus, depois de proferir todas essas parábolas para aquela multidão, ele pergunta para elas: vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo todas estas parábolas? E as pessoas responderam: sim, estamos. E aí, o texto que vem em seguida mostra a profundidade daquilo que ele queria como resposta. Ele vai falar: olha, por isso todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então veja bem, o que ele queria dizer é o seguinte: bom, depois, como vocês estão dizendo que vocês entenderam, e aqui entender para Jesus não é anotar num caderninho e falar, vou fazer, não vou fazer, não. Aqui, entender, como sempre, em tudo aquilo que Jesus fez, foi justamente que se o indivíduo discerniu que aquilo que Jesus estava falando não fazia referência ao outro, mas fazia referência tão somente a cada indivíduo, ao que cada um carregava ou deixava de carregar dentro do próprio coração, e como que isso transformava sua mente. É isso que Jesus está dizendo. E ele vai dizer: todo escriba instruído, quer dizer, se vocês entenderam tudo o que eu falei aqui, se vocês discerniram e compreenderam que isso aqui tem implicações éticas de vocês, vocês se tornam escribas instruídos. E eleva essa multidão, esse povo que era um povo que não era sacerdote, né, que tinha uma vida fora da sinagoga. Jesus coloca, né, desperta-os a se verem como escribas, entendedores da lei, compreendedores das coisas espirituais, né, conhecedores dos profetas. E ele vai dizer: olha, todo escriba, todo aquele que se diz entendedor do reino dos céus, ele é como um pai, não é isso que ele vai dizer? É semelhante a um pai de família, que retira do seu depósito. Então, todo escriba, ele tem
um depósito, ele tem um conhecimento, ele tem uma alma, ele tem um caminho de discernimento que é construído dentro dele, que vai fazer com que ele tenha respostas para tudo na vida. Quem é o pai? Ou quem é o responsável por família, seja homem, seja mulher? Quem é essa pessoa que não gosta de olhar para os seus celeiros e ver os seus celeiros com todo tipo de mantimento e chegar ao final do mês, você olhar para o seu celeiro no banco e falar, consigo ainda passar essa última semana? Ou você tirar do seu celeiro aquilo que você precisa para viver? Quem é o pai que não gosta disso? E aí Jesus traz essa reflexão, olha, o reino dos céus é exatamente semelhante a isso. Ele traz conhecimento, ele traz mantimento para que esse indivíduo viva e tire desse conteúdo interno coisas novas e coisas velhas para viver. Porque a gente não vive só do novo. A nossa geração de internet, talvez isso não seja tão claro para as gerações mais novas, mas tudo que se vive hoje é fruto de pensamentos, de valores que se sustentam. Muita coisa se sustenta pela idade e muita coisa a gente diz, não, isso aqui não cabe mais para a nossa geração. Isso aqui foi há um tempo. Quando você olha para o Evangelho, isso também ocorre. Tem coisas do Antigo Testamento que a gente traz e a novidade de vida ainda continua sendo até hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar pai e mãe. São valores que estão para além de qualquer mandamento e que se tornam hoje mandamentos de amor. Então, tudo que vem carregado como mandamento de amor perdura. E vai ser ontem, vai ser hoje e vai ser amanhã. Mas aquilo que vem como mandamento meramente estético, ritualístico, separativo, que não congrega, que não traz inclusão, né, que não capta o que é de bom hoje, isso está excluído, segundo Jesus. Porque hoje tem coisa nova. Tem coisa nova que a gente está aprendendo hoje que faz muito bem para nós. Eu percebo, por exemplo, nessa geração dos dias de hoje, como que eles aceitam o diferente, às vezes muito mais fácil do que a minha geração, que ainda traz muitos preconceitos velados. E esses preconceitos da minha geração, não raras vezes, também estão alcançando a geração seguinte, assim como eu fui alcançada pela geração que me antecedeu. Então, tem coisas velhas dentro de nós que são muito ruins, tem coisas novas dentro de nós que são muito ruins, mas tem coisas velhas dentro de nós que nós estamos trazendo ao longo dessa caminhada e que vão perdurar para todo sempre, porque são frutos do amor. E tudo que é fruto do amor, pode ser velho, pode ser novo, está valendo. Então, esse escriba é como esse pai, Jesus está dizendo, porque o reino de Deus, o reino dos céus, que é a mesma coisa, ele nos ajuda a interpretar a vida, a discernir a vida a partir desse critério. E aí o que é novo e o que é velho vão se unindo, vão engendrando, vão construindo o nosso ser. E nele vai se estabelecendo inteligência, nele vai se estabelecendo sabedoria. Porque inteligência e sabedoria não são coisas de um tempo, de um único tempo, de uma única geração. São coisas construídas à luz de Deus, à luz do amor. Paulo vai dizer que todo conhecimento que não é fortalecido pelo amor é arrogância, deve ser desconsiderado, não é verdadeiro no íntimo dessa realidade. E aí Jesus, ele traz
essa realidade para que essas pessoas, então, que estavam nesse processo entre algo antigo em que era vivido e algo novo que Jesus trazia, e Jesus falou: olha, o reino dos céus, quem quiser ser esse justo que eu acabei de falar aqui atrás, Jesus falou, vai ter que juntar, vai ter que discernir profundamente o que eu estou falando. E é profundamente mesmo, porque tudo que é de Deus é valioso, é nobre, tem que ser cavucado, tem que ser estudado. Isso aqui não é sabedoria de Instagram, que você sentou, ouviu, guardou e vai viver. Não é assim. A vida não funciona assim. Sabedoria não se multiplica, não cresce, não nasce assim. Espiritualidade também não é assim. Sabedoria, espiritualidade, mansidão, frutos do espírito, eles nascem em coração de escribas. O que são os escribas? São essas pessoas que se detêm para compreender o reino dos céus. O escriba que Jesus fala aqui, ele tem que sentar, acalmar, silenciar e colocar o coração a serviço do amor. Como nós falamos, né, nos versículos que nos antecederam aqui, colocar os critérios de Jesus dentro de nós. É isso. E aí Jesus termina de proferir essas parábolas e se retira dali, e eu também me retiro daqui, diz o versículo, finaliza o versículo 53, e eu também deixo aqui essas palavras de Jesus, porque ela é suficiente, né? Eu espero profundamente que o seu coração tenha se acalmado e passe a refletir profundamente sobre essas realidades e esses critérios do reino de Deus. Compreender isso aqui é de suma importância para que a sua alma e a sua mente não sejam assaltadas por tantas coisas inúteis, fúteis e desviantes do Evangelho que a gente tem visto rotineiramente, todos os dias, nas mídias sociais. É mais do que um devaneio, né? É uma irresponsabilidade. São filhos mesmo do diabo que estão falando e proferindo um evangelho que não muda mentes, que não muda corações. E quando eu vejo aí números de crentes se multiplicando, a gente não vê esse mesmo bem beneficiando a sociedade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso é uma palavra que deve nos inquietar profundamente o nosso coração, para a gente buscar implicações éticas mais profundas ao que nós somos todos os dias. Essa é uma palavra para mim e para você nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe e eu te aguardo. Até a próxima.